Hoje, minha exclamação é de surpresa, porque, olha, prenderam Pezão, governador do estado do Rio, o segundo maior estado da federação, sede da ex-capital da República. Devassaram, com busca e apreensão, o palácio do governo, com medo de ele atrapalhar investigações numa operação chamada Boca de Lobo, quer dizer, o caminho da fossa, o caminho do esgoto. Este é o caminho do esgoto do Brasil. É uma prova da força da Lava Jato, da competência da Lava Jato, do alcance da Lava Jato, e uma notícia como essa tinha que servir de alerta para os políticos. Não serve, ao contrário, os políticos estão reagindo a essa notícia com mais tentativa de garantir a impunidade. A outra notícia importante, esta não é de hoje, o Pezão foi preso de madrugada, foi a notícia da votação na 8ª turma penal do Tribunal Regional Federal da 4ª região de Porto Alegre, que mandou Palocci de volta para casa, o que nos leva à conclusão de que a delação do Palocci é realmente relevante para o inquérito, para a investigação, de que Palocci está entregando fatos e caminhos para encontrar provas que são irrefutáveis. No entanto, eu queria chamar a atenção para um terceiro aspecto, e esse envolve 3 fatos. É o seguinte: em primeiro lugar, em 2016 foi aprovada uma lei muito importante, uma lei que foi muito aplaudida como resultado do trabalho da Lava Jato. Foi a lei que proíbe a indicação política em cargos importantes na alta hierarquia do governo federal e nas empresas estatais. Aí o que é que aconteceu? Alguém sugeriu a ideia de levar o alcance dessa lei às agências, as chamadas, aquelas agências que fazem, né, o meio de campo entre a autoridade e o cidadão, né? A Agência do Petróleo, a Agência da Energia Elétrica, a Agência da Água, etc. Foram criadas no governo Fernando Henrique. Pois bem, uma coisa que seria positiva, aumentar o alcance da proibição de indicações políticas para as agências, virou o contrário. A lei tinha passado no Senado. Quando foi para a Câmara aprovou uma troca de palavra que torna a lei permissiva. Ela permite indicações de políticos, não apenas nas agências, mas também nas estatais e na estrutura ministerial. Viu como os nossos parlamentares são criativos? E tem mais uma coisa, a lei vai voltar para o Senado, porque houve uma mudança importante, e ela já tinha passado no Senado, mas agora essa mudança vai ser aprovada com o trabalho de Eunício de Oliveira. Detalhe número 1, Eunício de Oliveira é o presidente do Senado. Detalhe número 2, Eunício de Oliveira perdeu a eleição no Ceará, vergonhosamente. Não volta para o Senado. Terceira e definitiva assertiva, Eunício é o autor da lei que está sendo conspurcada, que está sendo traída, que está sendo modificada. E agora está patrocinando essa modificação. É uma espécie de vingança do povo e de tentativa de salvaguardar a própria pele e a pele dos lobos companheiros da matilha, dos companheiros de Alibabá na caverna. É isso aí. É o que está acontecendo, a nossa revelia. Até o fim do ano, nesse desespero de correr para evitar que o Bolsonaro haja, o Senado e a Câmara, o Congresso Nacional está trabalhando como nunca para livrar a cara dos bandidos da classe política. Bom, essa lei dos cargos, ela leva a outra lei. Não adianta nada você garantir que indica políticos se se alguém fala em privatizar. Se privatiza,
não há mais indicação política para as grandes empresas. Então, aí entra a aliança do Supremo Tribunal Federal na pessoa de Ricardo Lewandowski. Tem que ser Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski. Um dia eu vou fazer a biografia desse senhor aqui, hoje eu não tenho tempo. Pois bem, existe uma lei, que é a lei que regula a privatização. Agora, um partideco desses de esquerda entrou contra a privatização de uma subsidiária da Eletrobras, e aí o Lewandowski legislou. Não, a lei da privatização não vale, tem que ser uma lei para cada privatização de cada subsidiária do 5º cartório do 6º subcarimbador. Obra do Lewandowski, né? Do STF. Então o STF legislando em causa própria, isso é uma questão, não sei que tipo de interesse ele pode ter disso, mas tem. Não é só uma questão ideológica, que ele é ligado ao PT, tem origens familiares conectadas com a Marisa Silva. Pois bem, o Lewandowski fala numa onda de privatização que não existe, ou seja, ele está prevenindo a entrada de Bolsonaro para evitar que Bolsonaro cumpra o que o eleitorado encarregou o Bolsonaro de fazer, que é privatizar, porque cada cidadão está pagando a conta dessas estatais que custam uma fortuna ao bolso do contribuinte. E aparece um legislador inesperado que não foi eleito. Agora, alguém tem que tomar conta desse cara, alguém tem que evitar isso. Aí você vai a uma votação do Supremo e diz assim, nós não podemos legislar. Mas o Lewandowski legislou monocraticamente, mandou para o plenário e não há sombra de que o Toffoli vai botar para votar. Então, você já viu aqui que já tem 2 pernas. Agora, ontem apareceu a 3ª perna, que é o indulto natalino de Michel Temer. Michel Temer é o mais desavergonhado presidente da história da República. E o Michel Temer fez um indulto, praticamente autoriza a soltar quem ele quiser. Aí o Luiz Roberto Barroso, o assunto foi para o Supremo, a Carmen Lúcia vetou o decreto, e depois, para evitar que ninguém fosse beneficiado, o Barroso deu uma nova versão para o caso, e o caso foi, a discussão começou ontem, e ontem nós tivemos votos longuíssimos do próprio Barroso, só que o voto do Barroso é um voto substancioso. O Barroso pegou e mostrou a canalice que houve desde a Constituição até hoje para se aproveitar desse erro da Constituição, que foi permitir que o presidente da República dê indulto ou graça. Indulto é quando se solta coletivamente os presos. Graça é quando se solta o preso individualmente. Pois bem, o Barroso mostrou como houve a evolução. Primeiro, nas penas, né? Você tem que ter uma pena máxima, né? E as penas foram sendo esticadas pelos consequentes presidentes, principalmente no 2º governo Lula, mas agora no governo Temer mais ainda. A outra questão é o cumprimento da pena, quer dizer, quando se começou a dar o indulto era 1/3 da pena. Qualquer um, para ser indultado, tinha que ter cumprido 1/3 da pena. Nesse último decreto, o Temer tirou completamente a questão da pena máxima e aumentou para 1/5 da pena. 1/5. Então ficou assim, o cara cumpre 1 ano de pena, já pode ser indultado pelo presidente. E aí o Barroso definiu isso muito bem e mais, falou uma coisa que nós sabemos. Nenhuma civilização, nenhuma democracia civilizada tem indulto. Indulto era uma forma de proteger o cidadão do rigor da lei penal. É uma coisa que vem do Império. Agora, hoje, as leis penais estão cheias de sutilezas que não tem mais sentido o indulto. O Bolsonaro já disse que este será o último indulto, que ele não dará indulto, mas não basta. Não basta.
ele tem que tirar esse alejão da Constituição, ele tem que usar a força política dele, o prestígio eleitoral dele, para uma reforma constitucional que acabe com o indulto, que não permita que presidente nenhum solte preso. Agora, aí houve a obra-prima da sessão. Alexandre de Moraes, que devia saber o quanto custa um indulto desse, mas cumpriu um voto de gratidão ao Temer e liberou geral o indulto, dizendo que o Barroso não pode, o Supremo não pode legislar, isso aí a Constituição garante apenas para o presidente. Coisa de vassalo, de serviçal. No entanto, eu acho que no fundo disso, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é abrindo dissidência para que se cumpra algum acordo que eles fizeram em que o indulto, que é mais uma forma de quebrar uma perna da Lava Jato, seja aprovado. Preste atenção, e quem votar no indulto está cumprindo, talvez, assim, uma condição para receber um aumentinho de salário que o Temer votou, que a Câmara votou e que o Senado votou. Então, Temer, Poder Executivo, Câmara e Senado, Poder Legislativo, Alexandre de Moraes e seus sequazes, Poder Judiciário. No meio desses sequazes estão o Lewandowski. O Lewandowski foi lá e disse, olha, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo e tal. Como sempre, para enrolar, para nos enganar. E apareceu Gilmar Mendes com uma conclusão muito simples. Gilmar Mendes, o soltador-geral da República, disse o seguinte: isso é uma forma de acabar com o inferno prisional, soltar os presos para diminuir a lotação carcerária. Quer dizer, agora estamos no seguinte país: solta, para resolver, tem muito preso e pouca cadeia. Solta todo mundo. E mais, não prende mais ninguém, porque o Toffoli já disse: olha, se nós não tivéssemos tido o aumento do subsídio, os juízes não iam mais trabalhar, o Brasil ia ser um caos e quem quisesse ir para a cadeia tinha que ir sozinho, sem ordem do juiz. Então está feito o inferno que está esperando o novo governo que o povo escolheu, por esses bandidos que o povo não escolheu, ou então que o povo derrotou nas últimas eleições. Então é este protesto que eu quero dizer para vocês. E não adianta ficarem me escrevendo, dizendo, propõe alguma solução. Que solução? Nós não podemos acabar com o Supremo. Eu só tenho aqui que reclamar, e quem tiver consciência, que vai encher o saco do seu parlamentar para ver se evita que ele faça isso. Ou então, que o Bolsonaro seja mais assertivo, seja mais forte do que ficar pisando em obra, porque nós temos até 31 de dezembro para esses canalhas ficarem legislando contra a Lava Jato, ou seja, contra nós, tá? Bom, eu já tomei muito do seu tempo e vou encerrar por aqui pedindo de novo que dê um like, caso você goste do vídeo. Ou então, também devia, talvez, se você preferir, se inscrever ou dar uma sapeada aí para ver se continua inscrito, se já se inscreveu e se ainda continua inscrito. Nesse caso, você dá um sininho, clica no sininho, porque aí você será avisado sempre que eu gravar e publicar um novo vídeo. Direto ao assunto. Olha, se você quiser saber onde é que me encontra, você encontra, sabe onde? No fim do texto aí da explicação desse vídeo, eu dou todas as minhas localizações e os links de você me achar, tá? Direto ao assunto. Em Té e Deus é mais.